Band Cidade, primeira edição. Oferecimento Carrefour. Ofertas a gosto do freguês. Acesse carrefour.com e vote agora. É aniversário do Carrefour. Você pode ganhar milhares de carrinhos direto no caixa. São milhares de chances e milhares de ofertas. Açúcar, 50% na segunda unidade com o cartão Carrefour. Pintado, R$13,48. Pães de forma, 50% na segunda unidade. Fraldas Huggies, tripla proteção Mega, R$34,90. Smartphone Moto G, R$849. Toda a linha LG em 18 vezes sem juros com a primeira paga pelo cartão Carrefour. Faz Carrefour. Sua oportunidade de realizar o sonho da casa própria está aqui. Feirão Vem que a gente fecha direcional. Agora com sinal zero. São muitas facilidades e benefícios. Está na hora de comprar seu apartamento de 2 e 3 quartos na localização que você sempre quis. Faça sua proposta. Venha fechar o melhor negócio da sua vida. De 8 a 11 de setembro, no Shopping Sul Valparaíso. Realização direcional. Então tá combinado, sábado 11h30 e domingo 8h30 da manhã, eu te espero. Se tá gravando, tá na Band. Gravando com Francine Covelli. Oferecimento Faculdade UPS e Clínica Zan, implantes guiados e estética facial. E depois de uma inspeção nas duas principais avenidas de Águas Claras, o Tribunal de Contas do DF determinou que a nova CAP faça reparos urgentes nas pistas. O recapeamento feito no ano passado já apresenta defeitos e a nossa equipe de reportagem esteve na região e constatou os inúmeros problemas. Os problemas começam logo no início da Avenida Castanheiras, uma das principais avenidas de Águas Claras. O asfalto está desnivelado de uma faixa para outra. Além disso, em alguns pontos, percebe-se que foram deixadas sobras de massa asfáltica no meio da rua. Em outros, a camada de recapeamento começa a desaparecer. Devido à má qualidade do recapeamento das principais avenidas daqui de Águas Claras, o trabalho deverá passar por reparo. A determinação é do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A obra, executada pela nova CAP, deverá durar 60 dias. Isso demonstra que o serviço que eles fazem, a cultura do brasileiro, né? Faz de qualquer jeito, não procura fazer uma coisa para ser duradoura, faz daquele jeitinho que faz, depois remenda, depois vai consertando, não faz uma coisa para sempre, né? E ainda bem que no caso tem o TCU para fiscalizar isso aí, né? Em nota, a nova CAP informou que a obra deve custar R$1.400.000, sendo que os reparos não terão custos para o governo, porque serão refeitos pela empresa contratada para executar o serviço, já que o trabalho ainda está na garantia. E isso reflete no nosso bolso também, porque a gente vive pagando imposto e não tem retorno nisso aí, nesse serviço público, né? É um serviço, acho que não é nem de terceira, é de quinta para lá. A nova CAP confirma os problemas constatados na vistoria do tribunal, disse que foram encontrados remendos fora do padrão e fissuras. E o órgão começou o novo recapeamento no início da semana. A obra tem um custo de mais de R$1 milhão e deve levar 60 dias. Agora, quem paga essa conta, né, e essa reconta é o contribuinte. Sempre sobra para nós, né? O fato é que, além do serviço porco e mal feito, há a utilização evidente de material de péssima qualidade. Os asfaltos que são feitos aqui, as pistas que são, as vias que são recapeadas, logo começam a apresentar problemas. Você vê que várias vias aqui no Distrito Federal, recapeadas há um ano e meio no máximo, já estão todas deterioradas, com buracos, um horror, né? Vias, inclusive, como é o caso, por exemplo, de Águas Claras, que foram recapeadas, não chegaram nem mesmo a receber aquela pintura das faixas, né? E já estão detonadas. Isso é impressionante. Já lá se foi o tempo em que aqui em Brasília as vias não tinham buracos, os asfaltos eram todos lisinhos, bem sinalizados e tal. De um tempo para cá, desde o primeiro recapeamento, é esta porcaria que a gente tem visto, né? Lá fora você viaja para países como Estados Unidos, Argentina, você vai para a Europa, qualquer lugar,
as pistas são sempre muito bem conservadas, os materiais são de muito boa qualidade. Você não vê isso que a gente assiste aqui em Brasília, uma Brasília que já teve suas vias tão bem cuidadas. E ficou para a próxima semana o julgamento no Supremo Tribunal Federal de 2 ações que questionam a decisão da própria Corte de permitir a prisão de condenados em segunda instância. O relator, ministro Marco Aurélio Mello, defende que a prisão só ocorra após esgotados todos os recursos. E a gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, que este é um assunto que mexe muito aí com a opinião pública, né, Renata? Pois é, Rodrigo, interfere, na verdade, pode interferir em várias investigações, né, que estão em curso. Então, o Supremo começou ontem a analisar, são 2 ações, uma delas da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo começou ontem, o único que deu o voto, se manifestou, exatamente o relator ministro Marco Aurélio Mello. Então, ele alega que essa possibilidade da pessoa ser presa em segunda instância viola o princípio da presunção da inocência. Então, por isso ele fala que a pessoa só deve ser presa, o argumento dele, quando for condenada em última instância. E mais, ele avalia que todas as pessoas que estão presas, condenadas em segunda instância, também devem ser soltas. Muito diferente da avaliação, por exemplo, do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que já se manifestou com relação a isso. Ele alega que essa possibilidade da prisão na segunda instância, né, que é exatamente o que acontece, por decisão, inclusive, do próprio Supremo, que decidiu isso em fevereiro, ele ajuda, portanto, várias investigações, incluindo a Lava Jato, porque várias pessoas que estão presas nessa situação aceitam, por exemplo, fazer a delação premiada. Por quê? Obviamente porque estão presas. Então, segundo ele, se isso não acontecer mais, a própria Lava Jato, várias investigações vão ficar prejudicadas. Então, vai ser um debate bastante importante, né, porque é muito mais profundo do que a gente pode avaliar. Então, foi a própria OAB que entrou também com essa ação, argumentando a mesma coisa, que, por exemplo, eles alegam o seguinte: a pessoa pode ter sido condenada na segunda instância, mas vá que essa condenação caia na instância superior, em cortes superiores. Então, teoricamente, a pessoa teria sido presa de uma forma inocente. Só que o próprio procurador também alega que apenas 0,6% das decisões de segunda instância são modificadas em cortes superiores. Então, é um debate muito importante que diz respeito aí, como a gente está falando, a várias investigações também importantes que estão aí desbaratando e desvendando, né, inclusive, muitas coisas relacionadas à corrupção. Um tema importante que vale a pena a gente acompanhar, então deve ser voltado a discutir isso realmente na semana que vem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo. E a Renata acompanha todos os detalhes desse julgamento, Cláudio Humberto. Importante, a gente viu também que políticos investigados, gravados em escutas, ficaram muito indignados com essa decisão inicial. Pois é, mas olha, a gente precisa levar em conta alguns aspectos, né? É claro que a população brasileira, nós todos queremos meter esse magote de ladrão tudo na cadeia, né, e mantê-los lá. Mas a gente tem que observar também outros aspectos. O Procurador-Geral, por exemplo, fez 2 declarações bastante preocupantes até. Uma quando ele diz que a prisão dessa maneira é importante porque o sujeito preso acaba fazendo acordo de delação premiada. É uma questão delicada de se dizer, de se colocar, porque afinal de contas é esse o espírito da prisão, é de coagir o preso a fazer um acordo de delação premiada. Isso pode ter essa interpretação em alguns tribunais. O procurador deveria ter mais cuidado, assim, uma cautela maior quando falar disso, porque afinal de contas pode esvaziar um instrumento importante de se fazer justiça, que é exatamente a manutenção das coisas como elas estão agora. Outra declaração do Procurador-Geral é que ele cita uma estatística indicando que um percentual pequeno de condenados que na instância superior acabam absolvidos. O procurador deveria conhecer, e certamente conhece, um princípio universal de direito, segundo o qual é muito melhor ter 1.000 pessoas, 1.000 culpados soltos, do que um único inocente preso. E a seguir, mais um trecho do Minha Brasília, com o atleta da Marcha Atlética, Caio Bonfim. O Band Cidade volta já.